Nossa senhora, minha bunda ficou quadrada aqui já. Ai, ui. Ai, meu Deus do céu. Pois bem, ô Jesus. Meu Deus. Ai, meu joelho, não precisa trabalhar de novo. Pessoal, antes de começar o vídeo, a gente arranjou um microfonezinho aqui, provisório, tá? Porque eu sei que tem muita gente falando que a gente tá precisando de microfone. Ó, gente, assim que as coisas melhorarem, a gente vai comprar um microfone bom, tá bom? Então a gente vai fazer o teste com esse aqui hoje. Vocês aceitam um cafezinho? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda. E meu nome é Bruno. E pra você que ainda não conhece a gente, nós somos uma família que vivemos a vida inteira na cidade grande e resolvemos largar tudo lá pra vir embora com a nossa família, começar a nossa vida do zero aqui no meio da roça. Construir o nosso sonho, que é a nossa chácara, do zero. Nós estamos postando tudo aqui em vídeo para vocês acompanhar o nosso progresso, a nossa jornada, e convidamos vocês para fazer parte disso. E no vídeo de hoje a gente vai responder algumas perguntas dos seguidores. A gente deixou um post e também tem algumas perguntas ao longo dos vídeos. A gente foi anotando algumas perguntas, várias dúvidas. Será que tem polêmica? Tem. Então vamos embora pro vídeo. Primeira pergunta do Gustavo. Qual será a fonte de renda de vocês aí na nova casa? Bom, pessoal, a minha fonte de renda, ela vem da minha empresa de drywall, que faz decoração, forro, parede, decoração em geral, e ela está situada no ABC. Então, eu vim para cá, mas a minha empresa ainda continua atuando lá naquela região. Eu tenho o pessoal que trabalha comigo e eu faço só administração daqui e alguns eventuais casos, se precisar, a gente vai até o local para resolver alguma coisa, algum problema. Mas ela continua atuando ainda. Tenho arquitetos, que é cliente, tenho clientes finais. Então já fazem 20 anos que eu estou nessa área, porque eu comecei com 15 anos, eu estou com 36, então durante o tempo eu fui juntando bastante clientes, bastante conhecimento nessa área. Então a nossa fonte de renda principal é da minha empresa, e tem algumas outras fontes de renda secundárias, mas a principal é da minha empresa. Exato. E um exemplo de outras rendas extra que a gente tem é aqui, por exemplo, o canal do YouTube, que ele já foi monetizado, graças a Deus. A gente já conseguiu monetizar ele. E também, além do canal do YouTube, tem também alguns produtos que a gente pode fazer e lançar ele aqui, como vocês viram aí, meu e-book e também o guia prático de steel frame do Bruno. Isso ajuda, né? Vai ajudando. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, já vai ajudando bastante, pessoal. Próxima pergunta é da Aurizete. Bom dia. Por que vocês optaram em fazer esse tipo de casa? Que Deus abençoe vocês infinitamente. Obrigada. Amém. Eu acho que... Por que a gente optou? Por vários fatores, pessoal. Uma, porque o Bruno ele não tem experiência em obra de alvenaria. O negócio dele é drywall, então o steel frame é o que mais se aproxima de drywall, né? E aí, pela agilidade também, pela praticidade. Aqui o steel frame, ele é um componente do mundo de construção a seco, né? Isso. O drywall faz parte. Então, o drywall, na verdade, faz parte do steel frame, né? Então, eu atuei muito no drywall. E o steel frame é uma coisa que eu nunca tinha feito, mas a base é praticamente quase a mesma. Tem algumas mudanças, né, de estrutura principalmente, mas é super de boa pra gente poder fazer. É o que o Bruno tinha habilidade e também o prazo, né, porque a gente queria uma obra que fosse rápida, porque a gente queria ficar aqui muito tempo pagando aluguel. Então a gente alugou uma casinha por 3 meses, e talvez vai pra 4 meses, né. Ele já tá indo pro 4º mês, mas a gente acredita que vai ser 4 e a gente já consegue mudar, por isso também que a gente vai mudar do jeito que a casinha tá. Né? E a gente vai continuando morando aqui mesmo. Próxima pergunta é do André. Eu achei os preços que vocês pagaram no steel frame muito em conta. Poderiam detalhar melhor as estruturas e placas cimentícias com modelos, marcas e quantidade adquirida? Então, esse é outro detalhe que eu acho que eu até falei alguma coisa ali no vídeo, no comentário dele. É que assim, pessoal, tem pessoas que estão orçando para fazer uma construção em steel frame e tá pegando valores totalmente diferentes daquilo que a gente está passando. O que acontece? Muitas das vezes, quando a pessoa não tem um conhecimento, que nem a gente tem, né? Muitos anos eu trabalho com isso, eu sei fazer o cálculo certinho. Às vezes os vendedores passam coisas a mais que não tem necessidade, né? Então o certo mesmo é você consultar um profissional na área e pedir para ele fazer o cálculo da estrutura para você, e depois você passa isso daí para o vendedor. Assim, a quantidade de estrutura. Por exemplo, eu vou precisar de 40 montantes, 90 por 0,95 por 6 metros. Vou precisar de tantas guias, vou precisar de tantos parafusos. Assim, reduz muito a quantidade de material que eles indicam para você. Então, a dica é essa. Eu fiz assim. Eu fiz o cálculo da chapa cimentícia, que eu ia utilizar em toda a construção da parte de fora, o cálculo dos montantes, o cálculo das fitas com traventamento, dos parafusos, e fiz o pedido. O meu pedido foi exatamente aquele que nós postamos, né? Inclusive tem a notinha, né? Agora sim,
a construção não é só feita daquilo. Agora vai precisar utilizar mais materiais, que é o drywall na parte de dentro, que é a lã de rocha. A lã de rocha não, a lã de vidro, que a gente vai utilizar na parte de dentro. Então, assim, tem outros componentes que a gente não colocou o preço porque a gente não comprou ainda. É verdade. Mas vai fazer parte da construção que vai aumentar ainda esse valor. Então, pode ser que o pessoal está passando o valor completo. Então, essa é a explicação. Sem falar também do detalhe, né? Que como você vê no preço online, geralmente é mais em conta do que o preço em loja física. Então vale a pena, às vezes, você ver o preço online e lá na loja a gente dá aquela choradinha básica, igual a gente fez e conseguiu um descontão. Exato. Conseguiu igualar o preço que estava no site. E é um detalhe, né? Acho que foi no quê? No segundo vídeo. Foi no segundo vídeo que a gente até falou sobre esse assunto. A gente estava voltando da compra, a gente tinha feito o orçamento. Inclusive, eu não estou ganhando nada por isso, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem entrar lá na Espaço Smart, que foi aonde a gente comprou. É uma loja muito grande, ela tem algumas unidades, né, espalhadas no Brasil e tem a loja online também. Isso, então assim, por exemplo, a gente comprou na Barra Funda, né, o nosso material, verdade. Só que quem entregou foi a loja de Barueri, que é mais próximo de Bauru, que é mais próximo daqui onde a gente está. Então assim, ela tem bastante unidade, você tem essa facilidade. E faz o orçamento online, dá para você colocar no carrinho, você acrescentando peça por peça e você vai ter o valor total. Então você pode comprar tanto ali no site, quanto levar esse pedido, esse carrinho pro vendedor na loja e falar, eu quero esse material. Você faz o pagamento ali e eles entregam para você. Agora o frete já é outra história, né, pessoal? Cada região é um frete, isso, né? Então não dá para calcular tudo. Exato. Próxima pergunta, do Fiorino. Boa tarde, família. Como vocês vão trabalhar aí? Vão montar algum negócio aí? Bom, ideias temos, né? A mãe dele sugeriu da gente abrir um depósito, porque aqui não tem, faz muita falta. Mas, pessoal, assim, como o Bruno já falou, né? Ele tem a empresa dele que ele administra lá, e eu sou formada em pedagogia, sou professora e prestei um concurso também que teve aqui na nossa cidade em 2023. E eles estão chamando aos poucos. Então, assim, a gente tem uma esperança de que talvez chame. Se não chamar pelo concurso, a gente pode também conversar com o prefeito e eu ser professora contratada. Mas assim, agora nesse momento não dá pra gente correr atrás disso por causa da construção que tá uma correria aqui, né? Então a gente vai esperar mudar, esperar essa poeira baixar e aí a gente vai ver essa questão também. E sem contar que, graças a Deus, a gente conseguiu monetizar o canal. Vocês estão acompanhando os vídeos, né? Graças a Deus bateu bastante visualização. É um vídeo que a gente vai deixar aqui para vocês. Se vocês não viram ainda, assistam, tá muito bom. E a gente bateu, graças a Deus, e é uma das fontes de renda do canal também agora. Exato. Mas a renda bem pouquinha, né? Bem baixinha, que a gente tem intenção sim do canal crescer e também ser uma fonte de renda para a família, né? Exato. E se chegar ao ponto também, gente, de precisar e, por exemplo, falhar lá a empresa ou não me chamarem no concurso, falhar, a gente vai fazer muita coisa, graças a Deus, né, amor? Isso. Então a gente vê pro pessoal aí o que precisar fazer, a gente faz. Exato. Próxima pergunta, da Mariana de Lourdes. Olá, família. Comecei a acompanhar o canal recentemente por indicação do YouTube e gosto muito de ver a determinação de vocês pela construção da casa própria. Obrigada. Mas sobre a pergunta, vocês fizeram economia ou é financiamento? Se for financiamento, qual a maior dificuldade encontrada para autorização e liberação do financiamento? Sim. Ó, pessoal, foi literalmente uma economia. Economizamos por alguns anos, né? E teve momentos que a gente até precisou usar o dinheiro da economia estando lá, então por isso que deu esse déficit aqui também. E a gente vai mudar na casa sem conseguir terminar, porque a gente precisou usar o dinheiro lá também, por uma emergência. Mas é isso, a gente foi juntando. Isso, a gente juntou o dinheiro que a gente, por exemplo, foi aquilo que a gente falou, a gente fez o orçamento total, né, da obra. O orçamento total a gente não tinha ainda, o dinheiro todo, porque para finalizar tudo completamente, né, a gente não fez o cálculo total ainda, mas ia ser mais de 50 mil reais. Então a gente não tinha esse dinheiro, não tinha os 50 mil reais, a gente tinha uma boa parte desse valor e a gente veio mesmo assim, né, contando também que a gente ia conseguir que a empresa ia continuar, isso, né? E tá continuando, né, e tem serviço entrando, então, mas mesmo assim, então a gente fez uma economia para poder vir para cá, não foi financiado a casa. Mas começo de ano na construção civil é sempre igual, né, gente? É sempre fraco. Inclusive vocês que seguem a gente, se for do ramo da construção civil, deixa aqui nos comentários se o começo do ano também é difícil por aí. Próxima pergunta, do Fábio. Olá, amigos, estou acompanhando vocês e adorando tudo que estão realizando. Podem passar informações do projeto? Fizeram um projeto completo, materiais utilizados? Acho que muitos vão se espelhar em vocês. Obrigada pela pergunta, Fábio.
Não, pessoal, a gente não fez um projeto com uma arquiteta ou na loja que vende também esse material de steel frame. Se você levar o projeto lá, eles fazem toda a metragem para você e traz o material todo cortadinho, é só montar igual um Lego. A gente não fez isso, a gente fez nós mesmos. Vamos fazendo o projeto no papel, e aí como o Bruno já trabalha com isso, com medidas e tal, então ele conseguiu fazer o orçamento dos materiais, inclusive deu certinho, né, amor? Deu sinal, é. Mas, gente, olha, sinceramente é indispensável vocês contratarem um serviço de uma arquiteta, de um engenheiro, porque por várias questões, vai agilizar muito a obra de vocês em relação a custo e também vocês não vão se decepcionar, né, ao longo da construção da obra, porque muita coisa pode dar errado. E tendo alguém tomando frente da sua obra facilita bastante. Mas tem que também levar em consideração se a pessoa tem dinheiro para pagar, porque esses custos não é barato. A gente não tinha dinheiro. E outra, gente, a única coisa que a gente poderia fazer aqui é pedir um projeto. Agora, gerenciar a obra ia ter que ser nós mesmos, porque a gente está no interior. Qual arquiteto que vai vir aqui, isso é verdade, de São Paulo para gerenciar uma obra igual a minha? Não ia ter como. Então, quem está gerenciando somos nós mesmos. E se caso você for gerenciar a sua, faça uma casa simples, que já vai resolver metade dos seus problemas. Exato. Então, é uma dica, né? Contrate se puder. Se não puder, faça uma casa simples. Faz uma casa simples. Que tá de acordo com a sua realidade. Exato. É mais fácil de orçar, e né? De fazer, é mais fácil de prever. De prever os erros. Se der um erro, alguma coisa ruim, é fácil de corrigir no meio do caminho. Exato. Né? Próxima pergunta da Rafaela. Qual é a espessura da placa cimentícia? Aí a espessura tem várias, né? Vai depender do projeto. Por exemplo, a nossa é de 10 milímetros, mas tem de 12, tem os painéis wall, que é de 24 milímetros, tem de 6 milímetros, de 4 milímetros, enfim, tem, dependendo do projeto que você necessitar no seu projeto, existe uma espessura ideal. Mas a nossa? A nossa é de 10 milímetros, 1 centímetro. Ai, minha perna dormiu. A minha também. Eu tô fora de forma, a minha perna já tá formigando. Ai. Próxima pergunta, da Nazaré. Quantos vocês já pagaram? Um bicho ali. Ai, a gatinha tá me mordendo. Nossa, sem vergonha. Para de me morder, tá sem vergonha. Grande ali, cadê? A cabeça dele. Não é galinha, não. Algumas aves. Vai. Próxima pergunta, da Nazaré. Quanto vocês já gastaram até agora? Olha, pessoal, inclusive a gente vai deixando as atualizações dos valores sempre no final do vídeo ou então na descrição do vídeo. Geralmente eu coloco no final do vídeo. No último vídeo eu não coloquei porque a gente não teve um gasto significante, né? A gente vai colocar nesse próximo agora de domingo, que é o que a gente gastou com banheiro. Mas a gente gastou até agora com o terreno, né? Próxima pergunta. Vida simples interior. Conta ou grava um pouco sobre vocês. Você disse que é professora e seu esposo. Como vocês têm feito para trabalhar? Licenças e as crianças? Ficou ruim a distância para a escola? Um cheiro para vocês. Um cheiro para vocês também aí. Bom, pessoal, então assim, ainda bem que a gente mora em um bairro, a gente mora na zona rural de uma cidade do interior. Mas essa zona rural tem uma escola estadual. E ela atende desde a educação infantil até o 9º ano. E tem uma coisa muito legal que não tinha lá, por exemplo. Tem o transporte, que pega a criança na porta da escola e entrega para você também a criança na porta de casa. E é uma facilidade que a gente não tinha lá, por exemplo, né? Em Santo André, a gente veio de Santo André, São Paulo. Isso, e as nossas crianças também não estudavam em escola particular. Eles estudavam em escola pública. Sempre estudaram em escola pública, e aqui é a mesma coisa. Então, aí eles estudam nessa escola todos juntos, e o ano que vem a Catarina vai entrar na escola também, que ela é a mais novinha, e não tem creche aqui, e nem também na cidade, né? Não tem creche. E nem escolinha particular, inclusive. Ou seja, as pessoas não estão tendo filhos aqui. São poucas crianças, e essa escola que as crianças estão estudando é sala mista. E aí eles estão juntos na escola, né? E a sala é mista, né? São 2 anos por cada sala. Eu não fiquei muito feliz com isso, mas ao mesmo tempo também fiquei, porque são pouquíssimos alunos por sala. Na sala da Laura, que é a minha filha mais velha, tem 8 alunos, e na do Levi, ele vai o ano que vem pro 1º ano. Tem 6 alunos. Tem 6 alunos. Então, assim, a professora consegue dar bastante atenção, esclarecer bastante dúvida, né? Os alunos da escola inteira é uma sala da escola onde eles estudavam, 45 alunos, quando vai todos. Isso mesmo, no começo do ano o diretor falou que ao total tinha 45 alunos na escola inteira, equivale a uma sala de lá. Então... Da cidade grande, bem diferente. Próxima pergunta, da Denise. Boa tarde, família abençoada por Deus. Gostaria de saber se vocês são da CCB. Então,
A paz de Deus. Sim, gente, somos da CCB. Para quem não sabe, a CCB é a Congregação Cristã no Brasil. Se inclusive você é da CCB, eu quero saber, coloca aí nos comentários, sauda nós com a paz de Deus, que nós vamos responder a todos, tá bom? E deixa um joinha, que ajuda bastante o canal. Próxima pergunta do Jim Simmons. Qual o tamanho da área? Como vão se sustentar? A pergunta como vão se sustentar a gente já respondeu para vocês, né? E o tamanho da área aqui do nosso terreno, a gente tem um terreno de 6 mil metros e a nossa casa é de 70, né? 70 metros quadrados. Arredondando para 70, né? 68, na verdade. Mas... E a princípio a gente cercou 1.500 metros aqui pra gente fazer o básico, pra gente ficar por aqui, e o resto que a gente vai fazer lá no fundo são planos futuros, né? Gente, inclusive essa pergunta, né? Respondendo ela de uma forma diferente, que a gente já respondeu no sentido como a gente se sustenta, qual é a nossa fonte de renda. Mas a nossa sustentação ainda vai ser forma dinheiro, né? Que dinheiro que move tudo, mas Exato. Nós temos planos futuros, né? Como vocês talvez já saibam, a nossa intenção é fazer aqui uma agrofloresta ou um sisteminha Embrapa, muitos conhecem esse sisteminha, para a gente poder ter a nossa fonte de alimentação diretamente daqui do terreno. Então a gente deseja de verdade ter pelo menos 80% da nossa alimentação que a gente consome diariamente em casa do nosso terreno. Então esse é o projeto. Ainda nós estamos no projeto da casa, né? Não tem como a gente mexer, porque não sei se vocês conseguem ver lá atrás, é um terreno que é maior, né? A gente separou 1.500 metros, como a Fernanda falou, mas lá tem mais terreno. Então a gente quer fazer a agrofloresta ou o sisteminha Embrapa lá para trás. Então esse vai ser um próximo projeto, né? Por mais que a gente queira já fazer logo, vai ter que esperar, né? Não tem condição. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. A gente está muito envolvido na casa. Tem que vir morar logo, mudar logo. Então a gente só vai começar a mexer com essas coisas depois que a gente estiver aqui mesmo. Temos experiência em plantação? Não. Nenhuma. Mas a gente é curioso e a gente vai fazer e acertar e fazer e errar. E inclusive vocês, se quiserem nos ajudar nessa parte, pode deixar aqui também nos comentários várias dicas que deram certo para vocês e de coisas que a gente pode, erros que a gente pode evitar, por exemplo. Ninguém nasceu sabendo, né? Imagina o primeiro homem que foi plantar alguma coisa, ele não sabia quem que ensinou ele. Exato, né? Tanto de experiência que teve que acontecer, né? Antes de acertar. E tem a internet, pode ajudar a gente. Próxima pergunta. Pergunta do Davi. Oi família, tudo bom? Qual a cidade que fica a loja que vocês compraram os materiais? Bom pessoal, a loja que a gente comprou o material fica na Barra Funda. A gente já falou, né? A gente já falou, e aí foi entregue por Bauru. A loja de Bauru, que é do mesmo sistema, Espaço Smart. Quem quiser consultar, é só digitar www.espaçosmart.com.br. Não estamos ganhando nada por isso. Espaço Smart, patrocina nossos vídeos. Próxima pergunta do Rodrigo. Minha pergunta é: qual é o valor aproximado de uma construção em steel frame igual à sua? Igual a nossa, vai sair em média aí valor do material, tá gente? Vai sair em média uns R$800, mas contando com radier, telhado, que é a telha sanduíche, todos os componentes internos, drywall, manta hidrofuga, com lã de vidro, as tubulações elétricas, enfim, com tudo completo, daí gira em média de R$800 o metro quadrado. Ai, mas desculpa, é que a Catarina falou que fez xixi no vaso. Sério? Sério. Nossa. Ai, caramba. Parabéns, vocês são inspiração para muitos seguidores. Minha pergunta é: qual é o valor aproximado de uma construção em steel frame igual à sua? Bom, uma construção igual à nossa, né? 70 metros quadrados, né? Por ser uma construção simples e a gente acabou não utilizando alguns componentes que tem no steel frame para usar, tipo placa USB, manta hidrofuga, enfim. A nossa construção, contando com o telhado, né? Dá com o telhado, tanto o telhado, parte hidráulica, parte elétrica, está saindo em média R$800 o metro quadrado, né? Eu acho que não está contando, não está contando o radier. Próxima pergunta da Severina. Olá, gostaria de saber se a casa de vocês vai ficar mais barato do que de alvenaria. Ela é do Nordeste e acha difícil encontrar mão de obra. Gente, mão de obra acho que tá difícil em qualquer lugar, em qualquer tipo de mão de obra, né? Tá limitando, né, as mãos de obra. Tá limitado. Tá bem limitada a mão de obra hoje em dia, né? E na mão de obra de qualidade, né? Mão de obra, por exemplo, construção civil, né? Uma casa de alvenaria, muita gente faz, né? Não é uma coisa simples,
mas é uma coisa que está mais enraizado na cultura do brasileiro, né? Todo mundo todo mundo sabe assentar um bloco, né? Todo mundo entre aspas, né? Então tem alguém na família que faça. Quem tem boa vontade e não tem preguiça, consegue. Mas uma casa igual a essa, não é que seja mais difícil, não é mais difícil, mas é uma casa que depende aí de um conhecimento material, né, de estrutura. Então, assim, é um pouco mais difícil de você encontrar um profissional para fazer a sua casa dessa forma, desse projeto. Mas não é difícil também, não é impossível, né? Então, realmente, mão de obra qualificada tá bem raro de encontrar mesmo, tem razão. A próxima pergunta da seguidora, ela pergunta aonde que a gente comprou as telhas sanduíche. Inclusive eu até respondi ela no comentário, né? Eu coloquei o telefone lá da empresa. Só que assim, eu coloquei o telefone de uma outra empresa, não foi da onde a gente comprou, porque a gente comprou pelo Mercado Livre, gente. E assim, eu pesquisei a melhor telha, os melhores comentários e o melhor preço também, né? Só que assim, chegando aqui na cidade, eu tive que conhecer bastante lugar. Então, a gente está próximo de Botucatu, uma cidade grande. Então, eu acabei passeando por lá e acabei encontrando muitas empresas. E uma das empresas é uma empresa de telha sanduíche. Na verdade, ela faz diversos produtos lá, né? Só que tem telha sanduíche lá. E lá o preço é muito bacana. E se eu tivesse encontrado essa empresa antes de comprar a minha telha, eu tinha economizado, para vocês terem uma ideia, R$ 1.500, né? Então, eu gastei R$ 8.500 nas telhas, eu tinha economizado R$ 1.500. Ficou R$ 7.000 o orçamento lá naquela empresa. Do mesmo jeito. Pintada de branca em cima e embaixo, do mesmo jeitinho. Então, tá vendo? Então, eu deixei o contato da menina lá nos comentários. Não tô ganhando nada por isso não, hein? Estou indicando para vocês fazerem a melhor opção. Próxima pergunta. O que motivou vocês a deixar a cidade e ir embora pro campo? Pessoal, a pergunta foi maior, que a gente está resumindo, senão a gente vai ler o comentário todo e é muito grande, tá bom? Foram vários fatores, na verdade, pessoal. Na verdade, a gente não tem influência nenhuma de familiar que morou na roça e a gente passou a infância na roça, isso não aconteceu com a gente. Detalhe, a gente teve familiar que morou na roça sim, mas a gente nunca morou na roça, né? Meu pai, minha mãe. Assim, eles contam histórias, né? Contam histórias da infância deles que eles moraram e tal. Minha avó também morou e ela conta várias histórias, mas a gente ter essa experiência de ir na casa da avó, do tio, para poder ver esse tipo de coisa, a gente não teve essa experiência. Não. Então nasceu dentro da gente essa vontade de ir embora. Eu sempre gostei desse lugar mais verde, mais paz, me traz mais paz. E eu sempre gostei. Só que a vontade foi aumentando. De verdade, pessoal, na verdade, esse estalo me deu quando a Laura nasceu, a minha primeira filha. Eu peguei ela assim no colo, lá no hospital, me lembro como se fosse ontem. Eu peguei, olhei pra cara dela, olhei pro Bruno e falei assim, amor, a gente precisa ir embora pro interior. Eu não sei por que eu falei isso, né? Eu acho que a sensação é de mais segurança, mais tranquilidade, menos influência ruim da cidade grande, essas coisas assim, né? E a vontade foi aumentando com o passar dos anos. Foi só aumentando. E isso já fazem 10 anos, né? 10 anos que a gente vem com essa intenção de um dia conseguir vir embora pro campo. Não foi fácil, não é do dia pra noite. Então, se você também tem esse desejo, essa vontade, faça as coisas com calma, sem se atropelar, com planejamento, porque, gente, para isso aqui dar errado também é muito fácil, né? Muito fácil. Faltou dinheiro, faltou, sei lá, alguma coisa essencial, a primeira coisa que a pessoa pensa é ir embora daqui, né? Exato, porque não é fácil não, viu, gente? É longe de tudo, é longe da família, o acesso à cidade grande é complicado. Aqui a gente tem 2 estradas que a gente conhece que sai uma rodovia principal que é próxima. Bom, você já sabe, próximo de Botucatu é Castelo Branco. Uma estrada, ela tem praticamente quase 20 quilômetros de estrada de terra. E a outra estrada tem praticamente 14 quilômetros, 13, 14 quilômetros de estrada de terra. Então, qualquer coisa que você vai fazer na cidade, você tem que andar bastante. Uma estrada você leva 30 minutos para chegar daqui, para você ir daqui até o final ali da Castelo Branco. E a outra você leva uns 45 a 50 minutos para chegar até Castelo Branco. Então, assim, tem que estar bem acertado para tomar uma decisão dessa. Assunto polêmico agora. E o que, assim, deu o impulso final pra gente sair de lá e vir pra cá logo foi ver as notícias, né, gente? As notícias do que tá acontecendo com o mundo, com o Brasil, a economia, né? Esses assuntos, assim, que causam um pouco de polêmica. Tem gente que acha que é teoria da conspiração e tem gente que tá vendo de fato o que tá acontecendo. Hoje, o custo de vida para viver numa cidade grande é muito alto. Não que aqui não seja, porque no começo tá sendo também, né? Porque a gente ainda não tem a nossa própria produção. Mas lá, gente, quem que vive na cidade grande sem gastar no mínimo R$30 por dia? Não dá. Para você comprar um dente de alho, você precisa gastar. Tem que ter dinheiro lá todo dia. Então, assim, lá a correria é muito grande.
é isso, é você viver trabalhando e aquela correria, aquele estresse, tudo isso foi motivando a gente. Você é um escravo do sistema. Na verdade, não é... A gente fala escravo é porque todo mundo está condicionado a isso, né? A trabalhar, sair cedo, trabalhar, você tem que ganhar sua renda para pagar as contas, as dívidas. A gente queria mais liberdade. Não que a gente vai ser 100% autônomos aqui. A gente vai ter dependência assim, de energia elétrica, muitas vezes de água, internet. Só que a gente queria ser mais autônomo nesse sentido. A gente queria criar nossas próprias galinhas, a gente queria ter os nossos próprios ovos, né? Aqui, nós queremos ter aqui os nossos próprios temperos, as nossas próprias frutas colhidas aqui no nosso quintal. Então, assim, enfim, da infinidade de coisas que uma pessoa na roça, no campo, pode fazer, a gente quer aproveitar ao máximo. Exato. E como a inflação não para de subir, a gente não sabe aonde que isso vai acabar. E, por exemplo, quando eu me casei com o Bruno, na época eu lembro que a gente ia no mercado, comprava um azeite, que naquela época eu já achava caro, que era R$18, porque na época da minha mãe era 14. Olha agora o preço que tá o azeite. Então, como a gente não sabe onde isso vai parar, daqui a pouco a conta não fecha, né? Verdade. E por isso que a gente resolveu também, né? Foi juntando várias coisas. E ainda bem que nós dois gostamos disso aqui, né? Porque o complicado também é isso, né? Quando um só quer. Gente, vocês não pensam a tristeza, desculpa interromper, mas vocês não pensam a tristeza quando a gente fala com uma pessoa que tem vontade de ir pro interior, mas a esposa não gosta. Eu conheço, sem brincadeira, de cabeça, só de imaginar que eu conheço umas 10 pessoas que amam interior, só que o cônjuge não gosta. Ou o marido ou a esposa não gosta, aí complica, né? Fica difícil. Eles não fazem o que tem o desejo no coração deles, porque ou a esposa não gosta, ou o marido não gosta, gente. A maioria das vezes, não é puxando sardinha pro nosso lado não, viu, homens? A maioria das vezes, as mulheres que não gostam do interior, né? Os esposos gostam, eles querem vir embora, só que as mulheres não querem ficar na cidade. Então, graças a Deus, que minha esposa gosta e quis. Foi mais ela do que eu, na verdade. É verdade. Bom, aqui a próxima. Uma curiosidade aleatória de cada um. Tem uma curiosidade sua sobre você, assim, aleatória? Acho que de mim, acho que ninguém sabe, é que eu sou músico. É verdade. Eu toco alguns instrumentos, né? E acho que em breve eu posso até mostrar alguma coisa, mas acho que uma curiosidade minha é essa. Ai, gente, uma curiosidade minha, assim, aleatória, bem aleatória. É que eu sou de signo de aquário. Que tem a ver? É uma curiosidade aleatória. É verdade. Porque eu nasci no dia 17/2. Quem quiser me mandar presente, pode mandar. E uma curiosidade aleatória minha... lembrei, ó. Eu tô em transição capilar, minha gente, ó. Meu cabelo não é liso, ele é cacheado. E agora eu quero ele de volta. Faz muitos anos que eu tenho ele assim, essas pontas assim, ó. E aí tá crescendo aqui a raiz cacheada e o cabelo liso. E vamos ver o que vai dar, quanto tempo isso vai levar. Eu sei que vai demorar. Processos, né, gente? Processos na vida. Tem que ter paciência. Acabou. Faltou aquela contar um pouquinho sobre nós. Bom, gente, então pra fechar o vídeo, agora a gente vai dar um resuminho sobre nós, que foi o que faltou, né? A pergunta que faltou. Eu e o Bruno, a gente tá junto desde... A gente se conheceu em 2007, né? Mas a gente começou a namorar em 2008. A gente casou em 2011. Casamos em 2011. A Laura nasceu em 2014. E já tô mais tempo junto com ele do que eu já tive com os meus pais. E uma curiosidade também, né? Eu nunca esqueço da data do nosso casamento. Por que será, né? Porque a gente se casou no dia do meu aniversário. Marquei a data, gente, no dia do aniversário dele, pra ele não correr o risco de levar bronca minha e carão da esposa, porque o marido esquece da data do casamento. Eu já facilitei a vida dele. Pra resumir, o aniversário foi meu, mas quem ganhou o presente foi ela. Casamos no dia do aniversário dele. Ela que ganhou o presente. Falando em aniversário, inclusive, uma outra curiosidade, eu tenho 33 anos que eu estou fazendo hoje. Parabéns, meu amor. Parabéns. Estou fazendo 33 anos hoje, gente. Nossa. O vídeo vai amanhã pro ar, mas dia 7 de maio é meu aniversário. Gente, eu já dei parabéns pra ela, tá? Então, dá a impressão que eu lembrei agora, não? Já. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Acho que foi breve, mas acredito que esclareceu muitas dúvidas. E se caso a gente pulou a sua pergunta, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer mais vídeos assim, tá? Relacionados à obra, relacionados a gente. Podem ficar à vontade que a gente vai respondendo, tá? Teve uma que a gente não respondeu, que é aonde a gente mora. A gente tá evitando falar sobre isso, pessoal. Assim, a gente não vai falar exatamente a cidade que a gente mora, por mais que a gente já tenha respondido a alguns seguidores nos comentários. A gente mora numa cidade do interior, na zona rural.
E a gente tá do lado de Botucatu. Infelizmente a gente não sabe quem que tá vendo esses vídeos. Nossos vídeos estão chegando em tantos lugares, né? Exato. Já chegou em Portugal, já chegou nos Estados Unidos. Inclusive. Um abraço pra dona Agostinha de Portugal. Se você tá assistindo esse abraço aqui, tá ouvindo, deixa um comentário aí, dona Agostinha. Isso mesmo, nós já tá sempre aqui nos vídeos. E pra alguém dos Estados Unidos também, porque a gente tem ali nosso painel no YouTube de Analytics. A gente consegue ver aonde tá chegando os nossos vídeos. De país, né? Mas estado não. Então deixa aqui nos comentários pra gente de qual estado você tá assistindo a gente. Uma coisa que a gente gostaria de saber de verdade, gente. De que lugar que vocês estão assistindo nossos vídeos? Eu já vi que tem gente do Pernambuco, Minas, Bahia. Mas a gente quer saber, e Santo André também comentou. A gente veio de Santo André, inclusive, a gente morava em Santo André, São Paulo. Se você chegou até aqui, nos suportou até agora, eu acredito que se você levar mais uns 5 segundos só para comentar lá de onde você está assistindo o vídeo, a gente vai agradecer, viu? E também aproveita e já deixa o joinha. Ah, tem uma função nova. Vamos falar rapidinho? Se você chegou até aqui, eu acredito que... acredito que você vai ter paciência de ouvir mais um pouquinho. Tem a opção hypar o vídeo. Quando você, ali no campo dos comentários, você vai clicar ali, ó, vai arrastar para o lado esquerdo aqui, ó, vai aparecer ripar. Tem a opção de você ripar de graça e também tem a opção de você pagar R$2 ou R$4 para você ripar ele um pouquinho mais, né? Então, ripa o nosso vídeo, ajuda nós. Ajuda esse vídeo a aparecer para outras pessoas que têm interesse nesse conteúdo. Que esse ripar serve para poder ajudar os canais pequenos a ser mais mostrado pro pessoal, porque tem um ranking, né? Um ranking de 100 vídeos que estão lá nesse ranking de vídeos ripados. Vamos ver se um dia a gente entra lá no hype, né? E pessoal, mais uma coisa para finalizar. Gente, a gente tem o nosso e-book, a gente fez o nosso e-book, tanto o meu, que é um guia prático para você entender como que funciona o steel framing, desde a fundação até o tipo de estrutura, acabamento. Vai ser uma leitura aí de 30 minutos, 40 minutos no máximo. Você vai ter uma noção imensa do que é o steel framing, para você, mais para frente, se você tem intenção de construir com esse tipo de material, que é super indicado, é ecologicamente correto. Tem lá esse guia prático, apenas R$27, R$29, eu acho. R$29,90, é bem pouquinho. E também tem o e-book da Fernanda, que ela é professora, e ela desenvolveu também um e-book que é para ajudar as crianças na coordenação, na criatividade, na memória, e conta no e-book dela um pouquinho da nossa história. A gente veio da cidade para o campo, e os personagens do e-book dela somos nós, a nossa família. Contando um pouquinho da trajetória e convidando a criançada a participar junto com a gente. Então, se você quiser ajudar a patrocinar o canal e nos ajudar a finalizar essa obra, pode adquirir os nossos e-books. Bom, pessoal, então é isso. Temos vários planos e vários projetos aqui para esse lugar. A gente quer deixar isso aqui um cantinho maravilhoso, como se fosse um resort, pra gente não precisar nem sair daqui. A gente quer ficar aqui, fazer cada cantinho bem especial, e a gente vai mostrando tudo pra vocês aí ao longo dos vídeos. E a gente agradece muito você que chegou até aqui, teve essa paciência toda de chegar até aqui. Já deixa então o seu like, deixa aqui uns comentários pra gente também, tá? E a gente espera vocês no próximo vídeo. Até lá, pessoal. Beijo no coração e um forte abraço. Tchau!